Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Para hoje temos a continuidade do estudo da cronologia dos Evangelhos. Estamos avançando no ministério do Senhor Jesus aqui na Terra e estamos destrinchando cada letra, cada centímetro dos 4 Evangelhos para não deixar perder nada, né? Que cada mensagem que Jesus dá para todos nós seja pregada, seja explicada, e estamos aqui aprendendo da palavra de Deus para pô-la em prática, tá bom? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico, e eu te peço, inscreve-te no canal, compartilhe esta mensagem, manda em todos os grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, tá bom? Envia para todos aqueles que seu coração, que Deus coloque em seu coração, quem deva de receber esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, tá bom? Então, ela é como espada de 2 gumes, ela atravessa, nunca volta vazia e separa alma e espírito. Então, é o maior presente que você pode dar para um amigo, para seu próximo, que é a palavra de Deus, que ela é eterna, tá bom, meus queridos? Então, vamos compartilhar, vamos transmitir esta mensagem e você se converte em um canal de bênçãos do Senhor. Então, vamos a dar like a este vídeo, vamos compartilhar, tá bom? Para hoje, vamos continuar, já terminando, o capítulo 8 do Evangelho escrito pelo apóstolo João, tá bom? Vamos a iniciar a partir do versículo 48, o estudo de hoje, até o 59, que é já o último versículo do capítulo. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho escrito pelo apóstolo João, a partir do capítulo número 8, iniciando no versículo de número 48. E a palavra de Deus diz assim: os judeus lhe responderam. Então, continua aqui essa conversa entre os judeus que haviam acreditado em Jesus. Olha isso, quando Jesus começou a falar de palavras de vida eterna, etc., alguns acreditaram, e esses judeus são os que estão respondendo aqui, tá bom? Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Então, olha aqui, começam a criticar Jesus, começam a ofendê-lo, meus queridos, porque ele havia falado coisas eternas, tá bom? Se você quer saber do que se estava falando, que eles ficaram assim tão irritados, você vai no capítulo anterior, aqui no meu canal, e você assiste a pregação e se edifica. Então, os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Pelo contrário, honro a meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Diante dessa resposta de Jesus, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu disse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês,
regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Então, meus queridos, aqui vemos que o negócio ficou muito feio nessa discussão, né? Jesus falando que era Deus e os judeus não gostaram de jeito nenhum. Então, é surpreendente que esses homens hipócritas e orgulhosos, né, tenham permanecido em silêncio por tanto tempo, porque Jesus estava conversando e falando de coisas da eternidade, né? E especialmente depois que Jesus declarou que o diabo era o pai deles. Aí ele estava aí escutando, preparando uma abordagem. Mas agora eles estão irritados com as acusações de Jesus e partem para o ataque com difamação de caráter. Chamar Jesus de samaritano era colocá-lo na categoria do grupo de pessoas que os judeus detestavam completamente e tinham em grande desprezo. Eles nutrem o mesmo sentimento em relação a Jesus. Então observe a ironia. Esses filhos do diabo têm a ousadia de acusar Jesus de ter um demônio também. Já vimos esses dois insultos anteriormente no Evangelho. Eles alegam que ele tinha um demônio porque estão tentando explicar suas obras milagrosas e, ao mesmo tempo, justificar como ele desconsiderou a interpretação que eles faziam da lei. O insulto de ser samaritano vem de como Jesus cresceu na parte norte do país, perto de Samaria, mas ele não cresceu em Samaria. E como passou um tempo na região de Samaria, demonstrando compaixão e ensinando os samaritanos. Agora, os judeus não gostaram disso, porque os samaritanos não eram pessoas étnicas ou religiosamente puras aos olhos dos judeus, e não eram pessoas dignas de tal compaixão. Mas Jesus, ele veio para todos, meus queridos. Jesus não diz nada sobre a acusação de que ele era samaritano, mas nega categoricamente a acusação blasfema de que ele estava possuído por demônio. Jesus dá uma resposta calma e não retaliatória. Eu honro meu Pai e vocês me desonram. De acordo com a lei judaica, rejeitar o mensageiro de alguém era equivalente a rejeitar também o remitente. A acusação de Jesus, então, é que seus oponentes falharam em dar-lhe a devida honra como filho de Deus, como filho do Pai. Jesus diz: eu não busco a minha glória. Apesar de suas afirmações altivas, porque Jesus era muito altivo, né? Ele não tinha medo, ele ia para frente, ele falava com propriedade. Jesus afirma que nenhuma das suas palavras anteriores deve ser interpretada como uma tentativa de se exaltar. Ele não busca honra para si, embora haja alguém que a busca, e ele é o juiz. Deus Pai busca a glória de seu Filho e, em última análise, julgará todos os que o rejeitarem. A palavra é bem clara. Aqueles que guardam as palavras de Jesus nunca verão a morte,
Isso significa que as palavras de Jesus nos convidam a um relacionamento vivificante e reconciliado com Deus Pai. Anteriormente, Jesus falou sobre a necessidade de permanecer em sua palavra. Permanecer é a mesma coisa que ficar, que viver. Permanecer. Permanecer nas palavras de Jesus é o mesmo que permanecer em um relacionamento com Ele. É viver de tal maneira que desejamos conhecer sua vontade e coração e deixar que essas coisas nos transformem. Jesus está usando essa frase para demonstrar a necessidade de uma fé verdadeira que crê e continua crendo. Os judeus, eles se irritaram porque interpretaram a declaração de Jesus literalmente, em vez de espiritualmente. Eles entendiam morte como morte física e não morte espiritual ou separação de Deus. Abraão e os profetas morreram. Isso significava que eles não permaneceram nas palavras de Deus? Eles eram de alguma forma inferiores ou carentes? Olha como os judeus interpretam. Não. Jesus nos disse que Abraão ansiava por Jesus e pela cruz com fé. Abraão alegrou-se por ver o meu dia, falou Jesus. Ele ouviu e alegrou-se. Observe o passado aqui. Como Abraão ouviu? Porque todas as promessas que Deus lhe fizera seriam cumpridas em Cristo. Abraão sabia que haveria um descendente de sua linhagem que traria bênçãos ao mundo. Esse era o cerne da promessa que Deus fez a Abraão e ele creu nessa promessa. Embora às vezes de forma imperfeita, mas ainda assim sua fé perseverou. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, entre os versículos 1 e 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como se cumpriria isso? Com a cruz, com Cristo. Depois que Jesus lhes contou sobre suas origens eternas, quando disse: antes que Abraão existisse, eu sou, eles ficaram tão furiosos que pegaram pedras para executá-lo por apedrejamento. Eles queriam assassiná-lo. Comportamento que aprenderam com seu pai, com o pai deles, o diabo. Você notará que o grupo que pegou pedras para atirar em Jesus era o mesmo grupo que creu nele. O que eles não podiam aceitar sobre Jesus era sua eternidade como Deus Filho e persistente a seu pai espiritual Abraão. Apesar de suas mentiras e desejos malignos, Jesus ainda manteve a mensagem de graça, verdade, vida e reconciliação. Meus queridos, a obediência aos ensinamentos de Jesus
e a vivência da sua palavra são condições para que não vejamos a morte. A morte a que Jesus se refere é a morte eterna. O afastamento eterno de Deus e a total falta de comunicação com aquele que nos criou. Portanto, viver o Evangelho é a prova da nossa fidelidade ao projeto de salvação que Deus aprontou para nós. E ao mesmo tempo é o meio para que permaneçamos na casa do Pai. No entanto, isto também depende da fé em Jesus Cristo, que veio realizar em nós o projeto do Pai. Sem fé, meus queridos, é impossível que alguém possa vivenciar e ver realizar-se o projeto que Deus idealizou para a sua vida. Quem não compreende a palavra, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. A fé é quem nos move a preservar a palavra de Deus. Quem conhece e guarda a palavra de Deus pode dizer que o conhece, pois é ela que nos direciona para a vida eterna em Cristo Jesus. O mundo cultiva incredulidade, mas nós podemos contrariar o que ele prega, o que o mundo prega, e anunciar Jesus, que conhece verdadeiramente o Pai e pode nos revelar os seus mistérios por meio da boa nova do Evangelho. Então, meus queridos, aqui vemos a luz do mundo em ação. Aqui vemos Jesus se declarando. Não existe no Evangelho uma passagem mais clara em que Jesus fala que ele é a Deus. Porque aqui ele está citando que antes que Abraão nascesse, ele falou: eu sou. Lembra que esse era o nome que Deus revelou a Moisés? Quando Moisés perguntou isso, quando eles me falarem quem me enviou, você falou: eu sou te enviou. Eu sou é o nome de Deus. E vimos como as pessoas que mais creram em Jesus, dos judeus na época, foram os que rapidamente, acreditando em doutrinas erradas, acreditando em coisas assim, achando que Abraão era mais importante que Deus, como se viraram contra ele e queriam até matá-lo. E isso acontece hoje em dia. As pessoas mais religiosas são as que mais rápido podem se virar contra você. Então, meus queridos, aqui vemos a verdade. Aqui vemos a Jesus Cristo se revelando como o Senhor. Existe uma trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são diferentes, mas ao mesmo tempo são um. Entendeu? Então, os judeus não acreditaram, preferiram acreditar no pai deles, o diabo. Inclusive quiseram fazer as coisas como tentar matar Jesus. Não conseguiram porque ainda não era o tempo. Então Jesus aí estava blindado pelo Senhor, não podia fazer nada. A hora dele ainda não havia chegado. Mas ele falou e falou e deixou uma mensagem muito importante: aquele que permanecer na minha palavra não verá a morte. Eles acharam que Jesus estava endemoniado por falar isso. Eles acharam que Jesus era um mentiroso, um sem vergonha. Eles acharam que ninguém ia morrer, quando todo mundo sabia que o ser humano não é eterno, que o ser humano vai morrer. O ser humano vai morrer mesmo, mas Jesus estava falando da morte eterna. A segunda morte, aquela que vai acontecer lá no lago de fogo.
onde aqueles que rejeitam ao Senhor, depois vão querê-lo achar, e vai ser tarde demais. Não estou falando isso com orgulho, estou falando isso com muita dor. Por quê? Porque o meu grande desejo é que todos aceitem ao Senhor. Mas o que a Bíblia fala, infelizmente, que não todos aceitarão o Senhor. Grande parte vai morrer eternamente. E o que eu quero é que você hoje, que está ali me ouvindo, que está aí me assistindo, em sua casa, em seu trabalho, de seu computador, de seu celular, pensa, analisa esta palavra, abre teu coração para o Senhor Jesus. Mesmo que nós já até o atacamos muitas vezes no passado, Ele sempre está às portas para nos receber. O desejo dele é que nós o aceitemos. Olha, Deus está ali, Ele não precisa de tua aceitação, mas Ele quer te salvar, Ele quer ser teu Pai, como mesmo é Pai de Jesus, Ele quer ser teu Pai. Então aceita o Senhor de todo o coração, arrependa-se dos seus pecados, está a tempo, a porta da graça ainda não se fechou, e Ele te fala: se permanece na minha palavra, não conhecerás a morte. Que mais você quer? Por favor, eu estou pedindo, aceita o Senhor. Não quero te ver na morte eterna. Gostaram do estudo, meus queridos? Mas antes de terminar, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia em que a Tua palavra foi pregada, por mais um dia em que essa palavra alcançará grandes multidões, em que essa palavra vai transformar corações, porque a Tua palavra simplesmente é um canal de transmissão. Os anjos queriam ter esse canal e Deus deu aos homens. Então o meu dever como conhecedor, pouco conhecedor da palavra, é transmitir o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu sinto, o que Deus colocou no meu coração. Então, Pai, eu estou lançando sementes. Eu sou um semeador. E a colheita é tua. A colheita é para a honra e glória do Senhor. Entra no quarto, entra na vida, entra na casa desse irmão e dessa irmã, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, transforma esse coração, muda esse solo para um solo fértil, que esse fruto cresça, que essa semente cresça e que dê frutos e frutos muito bons. Em nome de Jesus, eu oro, eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de terminar este estudo aqui e já desejoso da próxima palavra a ser pregada. Até o próximo estudo. Que a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.